Bem, pessoal, vamos lá para a aula número 7, tá? Geografia, nono ano. Essa aula continua o tema globalização. Então, como foi dito, né, nas últimas aulas, se a gente pegar uma imagem para exemplificar o conceito de globalização, né, se vocês jogarem lá no Google, vocês vão ver que essa daí aparece muitas vezes, né, que é a representação do globo, mais os pontos que são interligados, né, por redes aí, como se fosse formar uma rede mesmo, né? Por isso chama rede de computadores, rede de internet, né? Porque você interliga pontos e não o todo. E aí vai de encontro aquele conceito lá da desigualdade que eu falei para vocês, né? Porque são pontos que são interligados e não o país inteiro, né? Então você vê isso bem nessa imagem aí, né? Aqui no Brasil, né? Tem até um pedaço do Brasil aparecendo aí nessa imagem ali, que é a região norte. Dificilmente, por exemplo, a gente tem acesso a informações, ou até mesmo no senso comum aqui, a gente não tem, assim, pessoas que conhecem, por exemplo, a fundo, a não ser quem for de lá, né, mas características da cultura da região norte, por exemplo. Então, assim, se a gente for procurar agora no noticiário reportagens sobre Roraima, ou sobre o Amapá, ou o Acre, né, então é muito difícil você ter essas informações circulando aqui no Grande Centro, por exemplo, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Que são esses pontos que aparecem aí na imagem, né? São cidades grandes que regiões, né, desenvolvidas que são beneficiadas com essa circulação de informação, né? E mesmo assim, né, vocês sabem que, por exemplo, a cobertura de celular, por exemplo, ela tem pontos aqui da cidade grande que você não tem cobertura, né? Alguns sites de operadoras aí, elas trazem isso para vocês, né? Vocês entram lá e conseguem ver qual que é a área de cobertura daquela empresa. E tem vários pontos que não tem sinal de celular nenhum, né? Seja por um morro que tenha, ou seja pela falta de antena mesmo, mas eles não conseguem ainda. O satélite vem para tentar resolver isso, né? Nós temos um projeto em desenvolvimento aí do Starlink, né? Que é do Elon Musk. Ele já soltou vários satélites, né? Já lançou esses satélites. E esses satélites vão ter essa função de distribuir Wi-Fi pelo mundo todo. Então vai ficar algo mais, assim, uma cobertura mais próxima do todo, né? Porque o satélite, como ele está muito alto, ele consegue distribuir o sinal dele bem. Então você tem ali uma certa facilidade nessa distribuição e no acesso até mesmo pessoas que vivem entre morros, por exemplo, né? A pessoa viver no vale ali e a antena for do outro lado do morro, esse sinal não vai chegar lá. E com o satélite você resolve isso, só que é bem mais caro, né, do que manter só a antena. E, além disso, você tem essa questão do acesso pela questão financeira também, né, que já foi dito na outra aula, que muita gente não tem o equipamento nem para receber o sinal, então a desigualdade ela acontece em todos os âmbitos, né. Então vamos seguir aqui para o próximo slide. Tem uma nuvem de palavras aí, né, que tem no caderno do aluno de vocês, né, essa aula foi tirada de lá, e aí a gente pode analisar alguns aspectos aí, ó, sobre a questão da globalização. Todas essas palavras têm a ver com a globalização, tá? Então, como eu disse para vocês, o conceito mais fácil, toda vez que você pensa em globalização, é pensar na palavra tecnologia, mas tem todas essas outras aí que a gente pode analisar. Então vamos lá ver algumas, ó. Fake news, por exemplo, nas aulas de tecnologia vocês viram lá a questão de fake news, né? É muito fácil você espalhar fake news hoje em dia, né? Você cria ali uma imagem, ou uma manchete, ou manipula um texto pronto e divulga isso, e as pessoas, é aquilo que a gente falou lá na aula de tecnologia, né? Quando você tem a tendência a acreditar
aquela informação vai te beneficiar de alguma maneira, você tem a maior probabilidade de você espalhar essa notícia, mesmo sem checar se é verdade ou não. Então, você acaba alimentando, né, essa rede de informações falsas, né? Então, a fake news é muito comum e hoje em dia é mais fácil, né? Imagina antigamente sem internet. Você poderia mandar uma carta, né? Mas imagina quanto tempo iria demorar para essa carta chegar na casa de cada um, para que cada um pudesse abrir essa carta e ler, né? Então, hoje em dia é igual meme, né? A fake news. O meme, ele perde a função muito rápido, né? Tem um meme lá, por exemplo, tem um meme porque o cara da Olimpíada, sei lá, bateu na trave lá, ficou em quarto lugar pela quarta Olimpíada seguida. Aí, provavelmente, né, teve alguns casos assim que foram graves de atletas que foram assim esculachados, né, na rede social, e se cria um meme lá, só que aquele meme acaba valendo aquela semana. Se a gente pegar, muito provavelmente, se a gente pegar algum meme que foi usado semana passada na internet, ele não vai ter mais nem contexto, né? É aquela regrinha, né, que até traz no material de vocês, que ele fala assim: às vezes você recebe o meme antes de receber a notícia, né? Então você tem muito isso, né? No Twitter, principalmente, você tem essa questão do o meme acaba chegando primeiro para você do que a própria notícia. Vamos lá para outras palavras aí, né? Então, ó, internet, né? Isso já foi falado muito, celular, isso eu já falei muito. Questão digital, né? Que é isso que eu falei da TV, da internet, celular, tudo, todas essas informações digitais, redes sociais, né? Que foi abordado também na aula de tecnologia, né? Essa questão do aumento de pessoas, o aumento da idade das pessoas que estão usando rede social, né? Antigamente era uma coisa restrita aos jovens, né? Não porque fosse uma regra, mas porque era quem se interessava, né, de ter ali os seus amigos e tal. E hoje em dia, né, assim, no começo, por exemplo, do Orkut ali, dificilmente você acharia alguém com mais de, por exemplo, 30 anos, 35 anos no Orkut da vida, né, porque era algo bem, assim, adolescente mesmo, né, que utilizava e usava essas redes sociais no começo, né. Hoje em dia, né, a migração, né, outra palavrinha que está ali embaixo. A migração também é algo muito comum da globalização, porque como facilitou muito a circulação de pessoas através de estradas modernas, né, que você consegue viajar a uma velocidade bem maior, ou até mesmo o trem, o trem bala, né, que aqui no Brasil nós não temos, mas na Europa tem, no Japão, acho que na China também tem, são trens que viajam a 800 quilômetros por hora. É mais ou menos a viagem, desculpa, a velocidade de um avião, né? Então esse trem viaja a 800 quilômetros por hora e consegue levar muita gente, né, num tempo curtíssimo. Então você consegue ter esse movimento bem mais rápido, né? Mas, né, existem N fatores que levam as pessoas a migrarem, né? Hoje em dia, no Brasil, né, se a gente for trazer para o Brasil e analisar a migração, a gente consegue, por exemplo, relacionar com a popularidade do avião, né? Antigamente, a maioria das migrações que ocorriam aqui internas eram pessoas viajando de ônibus, né? Ou seja, do Nordeste para cá, passavam ali 3 dias no ônibus e vinham para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Nordestinos também que foram para a região norte, né, que foi o maior movimento migratório aqui do país, que são de nordestinos que foram morar na região do Amazonas. Então, isso tudo era feito por estradas, né, nem sempre nem asfaltada, nem asfaltadas elas eram, né. Então você hoje em dia facilita muito, né, com estradas pavimentadas ou a possibilidade do avião. Muitas vezes você pode achar até a passagem do avião mais barata do que a de ônibus, né? E bem mais rápido. Então tem tudo isso. Continuando aí, né?
a questão do remoto, né, essa pandemia mostrou muito isso, né, a gente, por exemplo, trabalhou remotamente, né, que remotamente quer dizer distante, tá? Então, o controle remoto, né, você utiliza ele à distância. O sensoriamento remoto é a área da geografia, por exemplo, que estuda os satélites, então são sensores distantes, né, remoto. Então, essa questão do remoto se torna muito comum, né? A televisão, por exemplo, está usando isso muito agora, né? Vocês viram que vários narradores esportivos, por exemplo, eles estavam fazendo a narração da casa deles, né? Remotamente, que a gente chama. Então, o evento está acontecendo lá, por exemplo, Fórmula 1 lá na Hungria, mas o cara está narrando aqui de São Paulo, né? Então, antigamente, né, várias emissoras pagavam as passagens, né, e o narrador ia acompanhando, né, Copa do Mundo se fazia do estádio, a Fórmula 1, né, esses grandes eventos esportivos que a gente costuma mais, assim, assistir no Brasil, os caras iam lá, né, hoje não, ele consegue fazer da casa dele, ou do estúdio aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e transmite para o Brasil inteiro. A live, né, nem se fala, o tanto de gente que fez live nessa pandemia, né, se tornou algo muito comum, e é muito bom isso, né, porque você traz uma democracia tremenda, porque por mais que o seu celular ali seja simples, você consegue transmitir, se você tiver um conteúdo de qualidade, você consegue transmitir e ter bastante audiência, por mais simples que seja o seu celular, né. Turismo, né, isso é comum, você consegue procurar conhecer mais lugares através da internet, consegue explorar mais, consegue achar passagens mais baratas, né, e isso ajuda bastante no turismo, né. O consumo também, infelizmente, isso é uma parte negativa, né, porque às vezes você recebe tanta propaganda na internet, a propaganda no seu e-mail, no seu Facebook, quando você abre o seu computador, aparece tanta propaganda que as pessoas tendem a consumir mais, né? Porque você recebe e-mail falando, hoje tem promoção, você compra compra 5 e paga só 4, né? Então você tem essa chance hoje. Então isso tudo vai explorando ali todo o seu poder ali de consumo, né? Isso mais pro adulto, né? Vocês que são crianças ainda não tem tanto isso, né? Mas vocês vão ver a diferença quando vocês tiverem autonomia econômica aí para poder gastar, vocês vão ver como essa questão do consumismo, né, é complicado. A pluralidade, né, que é a questão das diferenças, aquilo que eu falei, eu citei na outra aula, o exemplo da música coreana, né, é um exemplo disso. Hoje a gente tem termos em inglês no nosso vocabulário, né, tem pessoas que são só apenas escutam músicas internacionais, mas às vezes a pessoa não sabe falar uma palavra em inglês, né? Mas ela curte lá a banda X ou a banda Y, assim como o coreano também, né? Muita gente que é fã, mas não sabe falar nada em coreano, ou seja, não entende o que os caras estão falando, mas é mais pela imagem mesmo que ela é fã, e tudo isso, né? Então, tudo isso vai modificando a nossa cultura e vai trazendo essas diferenças. A desigualdade, né, eu já citei muito aqui, essa questão do acesso ao aparelho, a questão do dinheiro mesmo que vai determinar se você vai ter uma banda larga de qualidade, se você vai ter acesso a Netflix, se você vai ter uma televisão smart, tudo isso é o dinheiro que vai ditar isso, né? Então, a desigualdade técnica e financeira, econômica, e no caso, vai ditar muita coisa em relação a essa questão do acesso à globalização. E para encerrar aí, eu vou falar da integração, tá? Eu não citei todas, né? Mas a integração, que é uma palavrinha que está aparecendo aí também, é isso que resume a globalização. É isso que vocês têm que entender como globalização, né? Quando você integra o mundo, quando está ocorrendo uma notícia lá no Japão e você está vendo isso aqui ao vivo. Isso é um absurdo, assim, porque olha quantos quilômetros essa informação percorreu para chegar aqui com você numa resolução 4K, né? As câmeras são excelentes, assim, você consegue
hoje vê a televisão, né, a gente até brinca sem o bombril, né, na antena, porque antigamente era tudo chapiscado ali na tela, você tinha que adaptar a antena e colocar um bombril na ponta da antena para você conseguir ter uma imagem de qualidade. Hoje não, né? Com o sinal digital, por exemplo, por mais que seja uma TV aberta, é uma TV com imagem excelente, né? Então, essa integração mundial é a globalização. É isso que vocês têm que levar dessas aulas, é isso que vocês têm que entender e saber que nós estamos inseridos nesse processo. Por mais que a gente esteja na periferia, por mais que a gente não tenha acesso a todos os equipamentos que a gente queria, a gente está inserido nesse processo, certo? Como eu disse, a gente tem que ter essa visão crítica também, que não é uma coisa somente boa, ela traz muita coisa ruim também para a nossa vida, né? Então, essa visão crítica que vocês têm que ter, é isso que vocês têm que levar a partir do entendimento desse conceito aí, de tudo isso que eu pude passar para vocês. Tá bom? Espero que tenham entendido aí, espero que minhas palavras tenham contribuído aí para que vocês possam compreender mais esse conceito, certo? E a gente segue aí para a próxima aula. Muito obrigado, até mais.